Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 417 mesmo. Então, eu vou ler novamente rapidamente aqui a pergunta 366 e para a gente dar sequência à resposta. Como nós já tratamos das aptidões, intelectuais, dos dons, tudo que a pessoa amealha durante todas as suas existências passadas. Então, isso é inexistente, a reencarnação em um corpo de vários espíritos em um corpo só. O corpo físico, ele apenas recebe um espírito. Agora, aquele espírito, se muito lutou, a bagagem dele é grande. Se não lutou, a bagagem é pequena. Que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação, nele, de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial? Nós já explicamos isso aí. Resposta: refletindo, reconhecereis que é um absurdo. O espírito tem que ter todas as aptidões. Observe para você ver. O espírito tem que ter todas as aptidões. Então, para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse um amalgama, quer dizer, uma fusão, amalgama vem de fusão. Se ele fosse um amalgama, se ele fosse um amalgama ou uma fusão de espírito, essa vontade não existiria e ele careceria de individualidade, o que ele não seria, pois que, por sua morte, todos aqueles espíritos formariam um bando de pássaros escapados da gaiola. Isso aí é inexistente. Queixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas e, no entanto, curioso é ver-se como múltipla as dificuldades quando tem ao seu alcance explicações muito simples e natural. Então as pessoas queixam-se, Elas queixam-se a miúde o homem de não compreender certas coisas e, no entanto, curioso é ver-se como múltiplas as dificuldades quando tem ao seu alcance explicações muito simples e naturais. Ainda neste caso, toma o efeito pela causa. Fazem com relação à criatura humana o que, com relação a Deus, faziam os pagãos, que acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos do universo. Se bem que as pessoas sensatas, com eles coexistentes, apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de uma causa única: Deus. Então você viu que é devido à inferioridade de muitas pessoas, devido ao conhecimento das leis divinas, que muitos associam a esses processos. Mas é um absurdo. Isso é inexistente. Você entendeu? O espírito reencarnado que se apresenta várias faculdades, vários atributos,
demonstra, aquilo ali é a demonstração de que ele é um espírito antigo, é um espírito vivido, que amealhou por demais conhecimento. É um espírito maduro. Ele aproveitou. É um espírito que não perdeu tempo. Então, todas as aptidões ele abraçou de corpo e alma, vamos assim dizer, para simplificar. Ele não as ignorou. Ele foi fiel. Foi dedicado. Por isso ele aprendeu. Agora, tem muitos que ignoram essas questões. Por quê? Porque muitos se inscrevem em algum curso e passam a frequentar aquele curso para poder brincar, para paquerar, enquanto os outros se inscrevem para estudar, para aprender, para se evangelizar. Porque nós temos que entender, gente, que não é o corpo que se evangeliza. O corpo é apenas o reflexo do perispírito e do espírito. Quem amealha a evangelização espiritual é o espírito. Aquele que sobrevive por toda a eternidade. Esse corpo físico fica para trás. Então vamos pensar assim. Você fala italiano, francês, alemão e russo nessa existência. Fluentemente. Você desencarna. Você vai reencarnar. Isso é, você foi uma pessoa muito dedicada, muito honesta nessa existência. Você vai reencarnar novamente e na próxima existência, por você ter sido assim, uma pessoa muito digna, muito honesta, você vai conseguir se lembrar daqueles idiomas que você, fluentemente falava em vidas passadas. Você vai se lembrar do italiano, do francês, do russo, do alemão, do espanhol, do português. Você vai continuar. Salvo alguns casos, mas a maioria vai se lembrar. Porque é um atributo dele. É algo que ele amealhou, é algo que ele possui. E ele não vai viver sem aquilo. Então, Allan Kardec aqui ele faz um comentário. O mundo físico e o mundo moral nos oferece, a este respeito, vários pontos de semelhança. Enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos, os cientistas acreditaram fosse múltiplas a matéria. Hoje compreende-se ser bem possível que tão variados fenômenos consistam apenas em modificações da matéria. Isso eu sempre disse a respeito da matéria, das variações, das modificações. Eu sempre comentei a respeito dessas questões. Só que, das matérias elementar, única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma ou do espírito encarnado, e não de muitas almas.
exatamente como os diferentes sons do órgão, os quais procedem todos do ar e não de tantas espécies de ar. Deixa eu coçar aqui, porque senão eu não vou conseguir. Ai, meu Deus do céu, justo agora. Mas tá bom. Tantas espécies de ar quanto os sons de semelhantes sistemas decorrentes que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso significa que outros tantos espíritos teriam vindo habitá-lo ou o teriam deixado, o que o tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, consequentemente, sem responsabilidade. Acresce que o contradizem numerosíssimos exemplos de manifestações de espíritos em que esses provam suas personalidades e identidades. Então nós percebemos que até no comentário de Allan Kardec, ele mostra o processo absurdo. Se isso fosse possível, seria um absurdo. Se assim fosse, seria um absurdo. Porque o espírito possui a sua individualidade. E por ele possuir a sua individualidade, ele é responsável por aquela individualidade, querendo ou não. Então, vejamos a importância do esmiuçamento. Quando nós somos levados a raciocinar com bom senso. Porque muitas pessoas, às vezes, por falta de bom senso, de raciocínio, ele acredita que aquele ser inteligente, mais que um espírito, ali encontra-se incorporado nele. E é preciso dizer que nem o médium ostensivo, nem o médium, através de seus dons mediúnicos, ele consegue essa façanha se no plano espiritual ele não tiver sido preparado para realizar tanto quanto tem realizado. Porque como médio apenas, sem ter passado por uma programação espiritual, ele não consegue, me desculpe, ele não consegue realizar nada. Porque não basta ele ter o dom mediúnico, não basta ele ter aquelas faculdades, ele necessita daquelas inteligências individuais que atuem através dele para que aquelas matérias sobreponha e de alguma forma seja divulgada. Então, de uma forma ou de outra. Agora, é preciso dizer que essas questões, elas encontram-se vinculadas a um certo nível de espírito, que não é muito elevado e também não muito inferior. É uma classe. É uma classe de espírito que já possui essa capacidade, porque ele amealhou esse conhecimento. Isso é atributo dele. E que ninguém retira, ninguém tira dele. Aconteça o que acontecer, eu continuo com aquilo ali. Agora, espíritos puros, como nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é limitado, porque ilimitado é Deus.
Mas você há de convir comigo que nosso Senhor Jesus Cristo, ele chegou num nível que ele perdeu a forma física, ele perdeu a forma espiritual e ele expandiu ao ponto de nós não vê-lo, mas ele nos vê, porque ele se faz presente no nosso meio, ele inunda-nos com as suas energias, com os seus fluidos. Pensemos da seguinte forma, eu já disse isso uma vez, eu vou repetir. Pega uma bexiga e encha ela com 5 litros de água. E segure aquela bexiga. Nós somos aquela bexiga. Disforme, com aquela forma horrorosa de bexiga. Você entendeu? Nós temos aquela forma de bola de bexiga. Aquilo ali é limitado. Por quê? Porque aquela goma ela é uma barreira daqueles 5 litros de água. Então, nós somos essa bexiga. Agora, nosso Senhor Jesus Cristo, pensemos da seguinte forma, gente. Isso é um estudo, só para analisar. Levante aquela bexiga durante 5 metros e solte-a lá de cima. Ao cair do chão, esparrama água por 10 metros de diâmetro. Esse é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Expande. E é tão interessante que se você for numa ponta, se você pegar lá uma gota de água, a composição é H2O. Se você for na outra ponta, H2O. Na outra, H2O. A matéria da água. Na outra ponta, H2O. É limitado. Mas é mais do que nós, porque nós nos encontramos na bexiga e ele encontra-se espalhado em 5, 10 metros, aquele líquido dele. O mais interessante é que cada gota daquela água que expandiu, que é o corpo do Cristo, cada gota é uma centelha dele. Cada centelha pode se materializar onde o eu dele quiser. Como há 2.000 anos atrás, aqui na Terra, o Cristo não esteve. E sim, uma centelha dele, comandada pelo seu eu, que encontrava-se em níveis muito elevados. Ou você acha que o Cristo esteve aqui na Terra, há 2.000 anos atrás, 100% ele? Não, gente, não vamos pensar desse jeito, não. Vamos evoluir. Nós temos oportunidade de crescer, vamos crescer. Você entendeu? Esteve só uma centelha dele, comandada pelo eu dele, que não sabíamos e nem sabemos onde o eu dele se encontrava ou que se encontra. E se ele quisesse encarnar em 1.000 planetas, ele podia, como ele pode, no mesmo momento, no mesmo tempo. Vamos pensar assim, se hoje no 2021, na data de hoje,
Se ele quiser encarnar, porque ele não reencarna mais, se ele quiser encarnar em 1000 planetas, ele pode. Só que não é o eu dele que encarna, é uma centelha do seu eu, comandada aquela centelha pelo seu eu, que em determinado local no cosmo se encontra comandando todo as suas centelhas. Quando aquelas centelhas findam-se o período, aquelas centelhas voltam e se unem ao eu dele. Seria, gente, como, por exemplo, vou dar uma outra explicação. Quantos bilhões de células nós possuímos no corpo físico? Os cientistas têm uma aproximação, mais ou menos, mas eu não vou nem ousar dizer, porque essa proximidade não tem nada a ver. Mas tudo bem, muito mais, mas tudo bem. Então, peguemos uma célula nossa. A célula nossa, uma célula, ela possui toda a nossa árvore genealógica, ela possui todo o nosso genoma, ela possui toda a nossa genética e toda a nossa hereditariedade numa célula. Então, o que esteve aqui há 2.000 anos atrás foi uma célula do Cristo e não o corpo total do Cristo. Então, quando eu digo que o Cristo pode encarnar em 1000 planetas, isso é pouco, porque um corpo como o nosso tem milhões de células. A do Cristo tem um número muito mais inimaginável. Agora, tudo obedece os desígnios das leis de Deus. Até porque o Cristo não encarna mais, porque ele já está encarnado no compromisso, o qual Deus lhe confiou. Nós ele como sendo o nosso guia e o modelo qual nós devemos segui-lo. Então o Cristo já está encarnado na coletividade concedida por Deus, como ele sendo nosso guia. Agora existe espíritos milhões de vezes mais evoluídos que o Cristo. Luiz, pelo amor de Deus, para, Luiz. Não, eu não paro. Eu não calo a boca. Eu não calo a boca. Tem espírito bilhões de vezes mais evoluído que o Cristo. Tem espírito, gente, que eles são tão evoluídos, mas tão evoluídos, que eles têm condições, eles mesmos, de pegar o fluido cósmico universal, que é aurido do Criador, e eles dar forma a 500 milhões de galáxias. Um ministro de Deus. Para você ver. Enquanto Jesus, até onde nós sabemos, é responsável por 3 sistemas solares na nossa Via Láctea, um espírito consegue sozinho dar forma ao fluido cósmico universal, dando forma a 500 milhões de galáxias. E isso ainda é pouco.
E aquele espírito que consegue formar com o fluido cósmico universal, que é atributo do Criador, bilhões de galáxias, um ministro de Deus, um Cristo como nosso Cristo, só que num nível muito mais superior. O nosso Cristo, Jesus Cristo, isso é um estudo que nós temos que estudar, porque o catolicismo não nos permite adentrar a esses assuntos, para nos mantermos na ignorância. Mas a doutrina espírita não, ela nos dá a oportunidade de nós vasculharmos tudo, porque nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros dele. Saia lá fora e olhe aquela estrela que está lá no céu brilhando. E diga assim, aquela estrela é minha. Mas como é sua? Não sou filho do homem? Não sou filho de Deus? Sim. Então o que é dele é meu. É natural o filho herdar o que é do pai. Vamos ao próximo vídeo.